Tirar meu microfone. Bem, pessoal, os que estão já ligados conosco, eu quero estender meus cumprimentos, né? Uma ótima tarde, uma tarde abençoada, e que possamos, a partir deste momento, desfrutar do melhor da palavra de Deus, né? Que o Espírito Santo possa encontrar um espaço aqui em nossos corações, né? E que possamos assimilar o máximo possível dos ensinos de hoje. Ok? E, como sempre, vamos orar, né? Vamos começar aqui orando, pedindo as bênçãos do Pai, né? Bem-vindo, eu queria orar, e eu queria contar rapidinho uma história rápida. Eu vim para Alfenas essa madrugada, sexta de madrugada, e aí aconteceu uma coisa que estava chovendo, aí veio eu, o Matheus, o filho do Wellington, que estava lá em Matozinhos aprendendo, fazendo estágio comigo com o Lauro para ele aprender a parte de odontologia, e estava a Laurinha também, eu estava dirigindo. E aí, aconteceu quase que a gente teve um acidente muito feio. Aconteceu um acidente, um caminhão bateu na minha traseira, mas eu senti, na hora, eu senti que foi uma proteção de Deus tão incrível. E a minha mãe, nesse mesmo momento, a minha mãe estava orando e a Nana também. Depois elas contou, né? Que eu não sabia que elas estavam orando. E o Wilson falou que ele também. O Wilson e a Thaís, que ele está fazendo agora a semana de oração, que é 10 dias de oração. Aí aconteceu que eu estava dirigindo, e aí do meu lado tinha um ônibus, e o ônibus me fechou. Quando o ônibus me fechou, eu freiei. Quando eu freiei, veio um caminhão, um Scania, e pegou, bateu na minha traseira com tanta força. E aí, normalmente, quando bate, a gente freia, o impulso da gente frear. Em vez de frear, eu acelerei. Ficou assim, não dá para entender o meu comportamento. Então, deu uma batida forte, na hora, senti uma dor muito forte na coluna, o Matheus também. Mas a gente, quando eu consegui, não tinha como nem eu parar, porque era na rodovia e tinha carro dos dois lados, era um anel rodoviário. Então, assim, era muito trânsito. Então, nem tinha como encostar. Aí eu continuei andando de carro. Aí, quando eu vi um posto, eu parei. Aí, quando eu parei, fui ver o que aconteceu. Primeiro que a gente viu que não aconteceu nada com a gente. Aí, eu fui ver, então, se estragou o carro. Quando eu fui olhar no carro, não tinha nenhum estrago no carro. O nosso carro, que foi uma batida forte, só teve uma amassadinha, assim, de leve. Nem dá para ver. Não dá para acreditar, e eu senti na hora uma proteção. Aí depois, quando eu encontrei minha mãe, eles me contar, aí eles disseram que estava sentindo um sentimento preocupado, um sentimento ruim, e eles estavam orando por nós. Então, eu senti o poder da oração, e foi algo incrível, até mesmo pelo meu comportamento, que levei uma batida forte, em vez de frear, eu acelerei. Porque se eu tivesse freado, o caminhão ia espremer a gente contra o ônibus, a gente ia morrer. E Deus nos livrou. Só queria contar isso. Foi algo glória a Deus, livramento, né? Amém, né? O livramento, o poder da oração. Que bênção, mano. Que bênção, né? Deus é magnífico, Deus é generoso, né? Ele tem planos para todos nós, né? Plano para a sua vida, e olha o poder da oração, né? A família orando, intercedendo, né? E Deus protegendo. Livramento. Glórias a Deus por isso. Né? Glórias a Deus. Aí eu queria, então, começar com a oração para a gente iniciar o estudo de hoje. Pode ser? Sim, por favor. Então, vamos lá. Sim. Querido Senhor Deus, Todo-Poderoso que estais nos céus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, porque só o Senhor é Deus, e o Senhor é todo-poderoso. Senhor, como é bonito ver o poder da oração e sentir o milagre das tuas mãos, ó Pai. Eu senti ontem o milagre, o livramento das tuas mãos. Senhor, por favor, o inimigo quer matar, destruir e roubar. Ele quer nos destruir, mas, Senhor, o Senhor é maior. Meu Deus, que a gente continue orando, acreditando no poder da oração e buscando a Tua palavra para poder os nossos lares encher da presença do Espírito Santo e remover tudo que é ruim, que é mal, das nossas casas, das nossas vidas, e o Senhor nos proteger, proteção divina. Meu Deus, abençoe, por favor, o Olinto, Senhor Deus, abençoe o lar do Olinto, enche a casa do Olinto, dos anjos, proteja a casa dele, dê força, sabedoria para ele, que ele possa ser usado, ser um instrumento usado para poder transmitir a Tua palavra e chegar até os nossos corações e dar fé e esperança às nossas vidas. Nos dê um bom, feliz de sábado à tarde, fique conosco, uma boa semana.
Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glórias a Deus. Amém. Queridos, nós estamos tendo estes encontros semanais, né, já por um período, e vocês percebem que tudo que nós estamos comentando, tratando, estudando, tem embasamento unicamente na palavra de Deus, né? Então, este livro, ele é a palavra de Deus. Ele não tem, mas é a palavra de Deus. E a porção da palavra de Deus para nós hoje, tá? O estudo de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o juízo de Deus. Lembram que eu citei que nós estamos fazendo estudo por blocos? Nós tivemos que o bloco das orações. Foram 4 estudos, né, semanais aqui, tratando do assunto da oração. Agora estamos já há algumas semanas tratando da forma que Deus vai julgar as pessoas e como é que ele julga as pessoas. E nós compreendemos até então que o julgamento de Deus é um modelo diferente daquilo que entendemos como juízo, como julgamento nos tribunais da terra. O juízo de Deus não é para condenação, né? Porque condenados, todos nós já nascemos no estado de condenação aqui. E o que Jesus fez foi vir buscar e salvar o condenado, que havia perdido, o pecador. Então, o Evangelho é para nos tirar desse estado de condenação. E nós, como seres humanos pecadores que somos, totalmente carentes da glória de Deus, da misericórdia de Deus, Deus, a cada dia, a cada momento, ele vem trazendo uma porção de ensinamento, né? Então, hoje, quando eu disse no começo, para nós tirarmos o melhor da palavra de Deus, não é que a palavra de Deus tenha parte que sejam melhores e outras não. É melhor para o nosso momento. Qual é a melhor mensagem para o nosso momento, para a nossa vida agora? E o estudo de hoje, eu acredito que ele vai calar fundo na vida de todos nós, tá bom? Então, dando a sequência do tema, nós ficamos de tratar hoje de como Deus julgará crianças e deficientes mentais. Como é que Deus vai proceder neste juízo? O que dizer, então, da salvação de crianças cujos pais não querem um relacionamento com Deus? Cujos pais eles se incluem naquela classificação de ímpios. Lembra que tratamos sobre impiedade na lição passada? Impiedade é aquele que não quer ter um relacionamento com Deus. Tem muitos ímpios aí, né, que são pessoas honestas, íntegras, né, pessoas de boa família, de boa índole, pessoas úteis para a sociedade, mas descartam totalmente a direção e até mesmo a influência e o aconselhamento de Deus na vida deles. Eles assumem o controle da própria vida e dispensam totalmente Deus, né? Então, tais pessoas encontram-se dentro de uma condição de impiedade, né? Mas eu tratei também, na semana passada, que há muito mais oportunidade para quem... que as pessoas são classificadas diante desse juízo de Deus em 2 grupos só. Ou as pessoas são réus, lembra? Ou elas são herdeiros. Enquanto dentro de um quadro de impiedade. Mas existem famílias, né, em que os pais eles não têm uma vida de comunhão com Deus, né? Por mais que sejam honestos, íntegros, mas não veem nenhum problema em determinado momento agir com leviandade, agir com uma mentira para justificar alguma coisa, né? Quer dizer, agem de forma natural. Agora, o que dizer de crianças que fazem parte de famílias assim, né? E como é que Deus vai lidar com a salvação dessas crianças que ainda não têm formação bíblica, não têm conhecimento nenhum? A educação, a formação que eles têm vem dos pais, aprendem o que é bom com os pais, mas aprendem também o que é ruim com os pais. Como é que Deus vai lidar com casos assim? Bom, é um ponto que nós temos que analisar com carinho, é que Deus, ele não julga os filhos por consequência dos pecados dos pais, tá?
Nenhum de nós ou nenhum de nossos filhos, tá, vão pagar, os filhos não vão pagar pelos nossos pecados, e nós, como os filhos, né, não vamos pagar pelos pecados que nossos pais cometeram. Deus não trabalha assim, ok? Inclusive, na carta de Paulo aos Romanos, eu os convido a abrir agora a sua Bíblia, no capítulo 14 de Romanos, lá no versículo 12, tá? 14 e 12. Nós temos que Deus, ele mostra para a gente a forma desta prestação de contas, ou desse juízo, ou desta avaliação de conduta para o reino dele. 14 e 12 de Romanos, nós lemos o seguinte: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai ter que prestar contas para Deus. Então, não vou pagar por aquilo que meus pais fizeram, meus filhos não pagam por aquilo que, porventura, eu venha a fazer que seja errado, tá? Então, um não paga pelo pecado do outro. Certa vez, evangelizando uma região, e aí até foi um assunto assim, tratado dentro de uma escola de igreja, a escola sabatina. A igreja adventista, não sei quantos ainda estão conosco que ainda não conhecem a igreja adventista. Nós temos no sábado um período de maior tempo dedicado a Deus. Nossa vida toda tem que ser dedicada, mas o sábado, né, é um momento especial que a Bíblia fala a respeito disso. Nós iremos estudar a respeito disso também, tá? Onde nós temos um encontro a partir das 8h45 da manhã, 9 horas, até 11h30, ou mais tardar, ao meio-dia. Nós passamos algumas horas na igreja. Esse período na igreja é dividido por dois momentos. É o momento do culto público, onde o pastor, o pregador, né, ele traz a mensagem, e o momento que nós nos assentamos em classes divididas dentro da igreja, pequenos grupos, e relembramos um estudo que cada um de nós teve oportunidade de fazer durante a semana, através de uma lição que todos os adventistas, ou quase todos, né, tem essa lição, é a lição da escola sabatina. Então, tem temas de estudo diário. E aos sábados, nesta classe especial, ou nessas classes especiais divididas dentro da igreja, cada um com um líder, com um professor ali, é discutir os temas, é relembrar os temas, para que a gente tenha um aprendizado mais aprofundado. Né? Então, nesses momentos, são especiais, mas certa ocasião, uma determinada igreja, foi levantado um tema a respeito disto, né? Os filhos pagam pelos pecados dos pais, e me pareceu haver uma má compreensão a respeito desse tema. Doutora Márcia, seja bem-vinda, prazer tê-la conosco. Então, Obrigada. Houve um momento em que pareceu que estava havendo uma má interpretação deste assunto, né? Que a gente paga pelos pecados dos pais, né? E eu lembro também aí eu tive que, com certo tato, né, entrar naquele assunto e tentar direcionar para a Bíblia, né? E graças a Deus a gente teve um sucesso, levou as pessoas a ver a visão bíblica a respeito disso. Uma outra ocasião também, eu lembro que uma jovem com certo dinamismo, querendo promover um trabalho, uma semana de estudos na igreja, ela conseguiu uma apostila, não sei de onde, não lembro do autor, e ela dividiu, então, esta apostila, numa semana de oração, os temas para preletores diversos. Então, cabia, né, a minha pessoa dar abertura àquela semana de estudos de oração. Olha como Deus trabalha. Então, a primeira lição ela passou para que eu pudesse ver em casa, estudar em casa e trazer naquele domingo agora, o próximo domingo, trazer aquele tema a ser debatido na igreja. E quando eu vi o material, que eu li o material, eu liguei para ela e falei: minha querida, vamos mudar o tema. Porque se a primeira lição é isto, não sei o que está nas outras, eu não tenho as outras. Né? Que a primeira está totalmente direcionada ao contrário da Bíblia, porque o autor daquela apostila, né, ele estava dizendo isto, que nós pagamos pelos pecados dos pais, que muitas pessoas têm suas vidas entravadas na vida relacional, na vida sentimental, no campo financeiro, na vida profissional, quer dizer, em todos os âmbitos da vida, tem pessoas que não fluem, não crescem, não têm progresso, vivem estagnadas e infelizes, né? E
Tudo isso estava naquela apostila, tá? Quer dizer, parte disso é uma verdade, estava naquela apostila que são pecados que os pais fizeram e que nos seguem e que nós precisamos ter aqui uma vida de um relacionamento com Deus, mas praticar alguns descarregos, passar por uma libertação, ter um rompimento dessas maldições de nossos pais. Estava no primeiro sermão. Então, liguei para ela e falei, olha, se o primeiro é assim, imagino que vem os demais. Então, eu, fazendo parte da liderança da igreja, eu aconselhei, né, que nós levantássemos outro assunto de imediato, já estava marcado a semana, já estava sido já publicado na igreja isto, os membros esperando por uma semana de oração, vai falar, vamos rever isso aí, distribuir novas mensagens para os pregadores. Né? E deu certo. Fizemos uma semana de oração com os temas bem mais apropriados da Bíblia. Mas esse pensamento de que os pais pagam, os filhos pagam pelos pecados dos pais, isto é de forma corriqueira discutida em muitos lugares. E, como estava dizendo a princípio, em uma das igrejas a qual evangelizei, fiquei por um período, dentro de um momento de escola sabatina, foi discutido isso. E a ideia é isso, que os filhos pagavam pelos pecados dos pais. Então, alguns textos que eu trouxe, eu vou trazer nesta lição aqui, tá bom? O primeiro foi esse que consideramos de Romanos 14, 12. Né? 14, 12, para quem chegou um pouquinho depois, eu vou reler, diz o seguinte, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus. Meus filhos não vão pagar pelos males que eu faço. Eu também não tenho que responder por males que meus pais, ou avós, ou bisavós fizeram. Isso não está no plano de Deus. Tá? Outro texto também a ser considerado, eu os convido a acompanhar aí, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 18. Tá? Ezequiel, capítulo 18, tá? Os versos 1 a 4. Olha o que lemos. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Deus está dizendo, olha, vocês proferem este provérbio, dizendo que o filho responde pelo pecado do pai, o pai é que come, é o filho que tem que limpar o dente, os dentes, não é bem assim. E a Bíblia está dizendo, olha, o versículo 3, 18, verso 3 de Ezequiel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. O que Deus passa para a gente aqui? Jamais direis este provérbio em Israel. Jamais direis este provérbio na casa de Deus, nas igrejas de Deus. Jamais este ensinamento deve ser propagado, porque ele não é verdade. Por isso que o versículo 4 fala assim, eis que todas as almas aqui é vida, todas as pessoas vivas, todos os vivos, todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Entendendo? Então a gente não paga por aquilo que os pais fizeram. Então nós estamos analisando agora como é que Deus vai julgar crianças que moram, vivem em lares em que os pais não têm um relacionamento com Deus, ou mesmo em lares em que há um desvio moral total, em que há violência, em que há desonestidade, em que há drogas, em que há tudo o que não presta. E ali tem crianças. Como é que Deus vai julgar? Vai condenar as crianças pelos pecados dos pais? Não, já vimos que não. Então, como é que Deus vai trabalhar? Tá? Agora, de onde que tiram esta ideia de que a gente paga pelos pecados dos pais? Um texto distorcido da Bíblia, queridos. Quando lemos em Êxodo, capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos, Êxodo 20, dos versos 4 a 6, tá? Vocês que tiveram com a sua Bíblia, pode acompanhar aí, ok? Êxodo 20, dos versos 4 a 6. Olha o que encontramos aqui. Olha que bênção de orientação. Quando Deus dá os 10 mandamentos, e entre eles, né, está aqui o segundo, são 10,
Dentro do segundo mandamento, eu tenho uma mensagem para agora, para esse estudo agora. Deus fala assim, não farás para ti a imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, nem de anjos para adoração. Não faço imagem, né? E nem embaixo na terra, nem de seres humanos que passaram por aqui, que deixaram uma vida exemplar para a gente, eles não devem ser venerados, adorados, tá? E muito menos fazer imagens ou ídolos, tá? Deles, para que eles possam ser reverenciados ali através destes ídolos. E nem nas águas debaixo da terra. O versículo 5 fala assim, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade, quer dizer, a desobediência à lei, né? E visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, né? E o versículo 6 fala, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas o texto aqui do verso 5, para que Deus visita, né, a iniquidade dos pais nos filhos. Pronto. A pessoa pega esse texto e dá uma interpretação diferente. Vai, tá vendo? Deus castiga. O pior de tudo é que existem versões atualizadas da Bíblia. Cuidado com Bíblias atualizadas, tá? Essa questão de tentar atualizar a linguagem bíblica, a linguagem agora bem moderna, bem, né, contemporânea, às vezes a pessoa tira o sentido dos termos originais da Bíblia. Lembrando que a Bíblia, né, ela tem as suas línguas originais, que é o hebraico, algumas partes no aramaico, e o Novo Testamento em grego, e algumas palavras não têm o mesmo sentido que as palavras que usamos aqui na língua portuguesa. Portanto, é bom conhecer os originais e usar Bíblias até meio mais antigas, tá bom? Esta é uma posição, uma opinião de quem lida com a Bíblia diariamente e que ensina. Porque enquanto muita gente com versões atualizadas aí, né, elas são contextualizadas na realidade, né? E a pessoa, ali os tradutores, eles colocam a linguagem deles. E eu já vi Bíblia e falo assim, eu castigo a iniquidade dos pais nos filhos. Pronto. Você pega uma Bíblia desta e você se embasa realmente que Deus, os filhos vão pagar pelos pecados dos pais. Mas no original, e como eu uso a Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, né, estou usando aqui, atualizada, a corrigida seria até mais apropriada, mas fala, eu visito. E o original está assim, Deus visita, Deus acompanha. Deus acompanha os desvios das gerações sequentes. Suponhamos, eu recebo instrução de Deus a respeito de muitos aspectos éticos, morais, não é? Para ter uma boa conduta aqui e ser útil para a sociedade. Aí, esses ensinamentos que eu recebo, eu transmito para os meus filhos. E meus filhos, é claro, eles vão receber esta informação, esta educação moral, espiritual. Então, eles vão viver isto também, porque aprenderam, né? Então, né, espero que todos e todas as famílias vivam isso. Aqueles que desviam, né? Mas precisam ser ensinados desde a meninice. Então, os meus filhos vão passar para os meus netos esse ensinamento, meus netos para meus bisnetos, e assim nas sucessivas gerações, né? Aquela linha de ensinamento ético, moral, de uma boa conduta, vai sendo repassada. Então, Deus vai acompanhando as minhas gerações. Então, ele vai encontrar, quem sabe, a terceira e quarta geração minha, pessoas com mais saúde, pessoas que não se envolveram com a violência, porque os seus antepassados não tinham esta índole, pessoas que não deixaram se vencer por vícios, né? Porque isso vai passando. Não quer dizer que não aconteça o caso de um ou outro, mas não é de uma maneira generalizada nas gerações, né? Deus vai acompanhando, visitando. Mas, suponhamos que seja diferente. Eu sou totalmente agora ignorante das questões de Deus. E não tenho nenhum preparo para esta vida. Eu acho que tudo aqui é a ferro e fogo, a base da violência, da grosseria, tem que ser do meu jeito. Meus filhos vão herdar isso de mim. Eles vão aprender comigo. E meus netos vão aprender com meus filhos. E meus bisnetos vão aprender com os meus netos, viu? Então, são várias gerações
com problemas, com violências, com bebida, com desgraça, com problemas terríveis. E Deus vai acompanhando tudo isso, né? Então, as crianças, o que a Marisa colocou aqui, né? Elas não são julgadas, né? É por aquilo que os pais colocam. É claro que nós recebemos algumas tendências, né? Geneticamente, a doutora está conosco aqui, ela pode até nos contribuir com isso, né? Mas não quer dizer que a questão moral ela precisa ser trabalhada. E nada melhor para trabalhar a moral do que a influência poderosa do Espírito Santo através dos pais, não é? Então, se eu ensino bem os meus filhos vão ensinar bem os meus netos, e sucessivamente vai ser, Deus vai visitar essas gerações e se sentir feliz com isso. Mas se for o contrário... Olinto, te interrompendo aqui, a Melissa está conosco no grupo e ela está dizendo assim: as crianças não seriam julgadas pela tendência de caráter com a educação gerada como fruto do meio em que elas crescem? Olha, existe um pensamento, obrigado pela contribuição. Existem alguns pensamentos, até filosóficos, que eles têm uma certa parte de verdade, né? Que nós somos frutos do meio. É claro, nós somos influenciados de toda maneira, né? Se nós vivemos, por exemplo, numa nação, num país, como aqui o Brasil, as pessoas aqui têm o seu gosto muito voltado aqui para o samba, que faz parte da nação, para o futebol, para alguns gostos. Isso nós nascemos numa família, numa nação que tem... Nós somos influenciados de alguma maneira no gosto musical, na tendência para vestimentas, né? Então, a gente vai herdando isso. Agora, esta herança cultural, ou até mesmo uma herança genética, né? Deus pode quebrar isto. Então, isso tem uma certa verdade. Nós somos influenciados, sim, tá? Mas nós vemos na história bíblica que isto não é regra. Então, quando nós somos ensinados pela palavra de Deus de valores mais altos, de valores mais nobres, a gente tem uma percepção que o lar de onde a gente veio não viviam esses valores. Eles não conheciam estes valores, tá? Então, o Espírito Santo vai entrar através da igreja, de uma igreja, através de um programa religioso, um canal na TV, né? Um programa encontrado na internet, uma página internet, conselhos, embora está uma enxurrada de coisa na internet, que nem tudo hoje é digno de confiança, mas tem coisas boas ainda. O Espírito Santo vai alcançar o coração sensível, o coração que não se harmoniza com coisas erradas, mesmo vindo de um seio de uma família que está tudo errado. Tá? Talvez um amigo, né, Olinto, uma namorada, um namorado pode ajudar, né? Sim, então todos os caminhos que o Espírito Santo trabalha. Então, este ciclo não é permanente, certo? Então, nós podemos decidir ser o que nós quisermos. Então, tem a influência da sociedade, tem a Posso influência, né, perguntar uma do meio que coisa? nós vivemos, sim? Quando a criança, por exemplo, eu vejo crianças que têm 3 anos, que é uma idade que a criança ainda não tem muito discernimento das coisas, 2, 3 anos, mas imita, assim, o caráter dos pais com perfeição, sabe? Uhum. Essas crianças, vamos supor que ou morram por algum motivo, ou Jesus volta e essas crianças que já estão tão inseridas naquele meio, elas teriam algum julgamento sobre aquelas obras que elas aprenderam como uma tendência de quando Uhum. elas crescerem, a tendência seria que essas crianças se afastariam de Deus, mesmo Uhum. que quando cresce, realmente tem como escolher. Aquela criança já mais jovem, né, adolescente, adulta, ela tem como escolher o que ela quer para a vida dela. Mas uma criança, Certo. principalmente de 4, 5 anos, sabe? Até uns 7 ainda não tem nem noção. Então, elas são aquilo que os pais são. É um Perfeito. reflexo daquilo. É É, nesse ponto que eu fiz a pergunta. sim. Então, exatamente
Melissa, é o seguinte, nesse período de idade, 4 a 6 anos, de acordo com a psicologia, é o período de formação do caráter da criança. Tá? Então, até esse momento, essa faixa etária, a criança ela apenas imita. Não é? É como ali um pastorzinho, ali, uma maritaquinha, um papagaio, né? Ele ouve algumas palavras e emite um sonido parecido com a fala. Né? Então, as crianças não têm ainda o poder de decisão. Elas apenas imitam. Então, a partir do momento que elas vão recebendo uma formação de caráter, então, elas já têm o poder de decisão. E a partir do momento do poder de decisão é que pode entrar o julgamento. Mas nessa faixa etária, 4, 6, né, até o caso de 7 anos, Deus ele pode quebrar, porque nós, de forma hereditária, nós herdamos isso. Nós herdamos. Existe um estudo, até mesmo na amamentação. Tem mães que, elas, ao gerar os seus filhos, por algum motivo, elas não querem amamentar, né? No leite materno, nos seus próprios seios. Outras não têm mesmo leite. Outras, por questão de estética, né? Mas quer que o filho tenha uma saúde, nada melhor que o leite materno, passam para pessoas, outras mulheres, amamentar. Houve um período, uma época na história em que muitas mulheres, né, serviam de mãe de leite para outras mães. Isso é comprovado até cientificamente, dentro de uma análise científica e psicológica, né, que tem ali uma questão hereditária, que os filhos, às vezes, eles herdam da mãe de leite, tá? Alguns hábitos, alguns costumes. Então, existe essa herança genética. Então, cientificamente, tá? Isso está provado hoje. Mas, espiritualmente, que é o nosso contexto aqui, né? Para falar da vida espiritual, a Bíblia afirma que o filho não paga pelos pais até que ele tenha discernimento, até que ele saiba responder por si mesmo. Tá? Olímpio, a partir de quantos anos a criança é pecadora? Olha, o pecado não é uma questão de faixa etária, não é uma questão. Essa definição de tempo, a gente não baseia em uma faixa etária. Por dizer, é de tantos anos, tá? Mas é dentro de uma compreensão de mente, uma capacidade de raciocinar, tá? Tem crianças que elas têm um raciocínio rápido, 5 e 6 anos. E tem crianças que elas são mais lentas na forma de discernir, né? De aprender, de decidir, leva mais tempo. Até essa pergunta, ela até casa em relação às cerimônias de ingressão na vida cristã. Quando a pessoa quer ingressar na vida cristã, o caminho é batismo. É o batismo, né? Mas a Bíblia, em momento nenhum, ensina batismo infantil. Que o batismo, ele requer que a pessoa tenha consciência do seu próprio pecado, que ela seja evangelizada, certo? É por isso que Pedro, lá em Atos 2:38, ele chegou a dizer, que chamou as pessoas, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então, vê que o arrependimento é o estado de consciência que a pessoa deve ter antes de tomar uma decisão para a vida dela, de aceitar a Cristo ou ficar afastado de Cristo. Então, a criança, ela pode ter esse discernimento numa idade mental, não de uma faixa etária. Assim, é 10 anos, é 12 anos, é 6 anos. Não. Tem crianças que compreendem as coisas com menos idade. Tem crianças que levam mais tempo para compreender as coisas. Então, hoje, por exemplo, em termos do batismo, né, só uma comparação aqui, a igreja ela não admite uma criança que não tenha sido instruída primeiro. Eu sou, assim, como eu pertenço, né, sou da igreja adventista, já passei por muitas outras, todos nós somos irmãos, importando a igreja, né? Mas eu admiro muito como a igreja adventista trabalha com crianças. Então, toda igreja tem a sua salinha, né, separada para faixas etárias. Então, tem professoras que cuidam de criança até uma determinada idade, outras daquela idade para cima, né, para receber os ensinamentos com base no seu nível de compreensão. Então, a pessoa é avaliada, quando ela está num nível de pecado ou não, pelo nível de compreensão que ela alcançou. Agora, uma criança até os 6 anos não tem essa formação ainda. Ela pode até repetir. Ela pode até imitar aquilo que ela ouve e o que ela vê, mas não tem discernimento.
Então, é nesse aspecto que a Bíblia está dizendo que Deus não vai cobrar nos filhos, o pecado dos pais. Tá? E neste aspecto. Porque no passado, sabe que nos dias de Jesus, havia um conceito errado em relação a isso. Um conceito errado. Né? Quando nós lemos aqui no Evangelho de João, João 9, de 1 a 3, olha o que falaram para Jesus. Os discípulos, olha, João 9, de 1 a 3. Olha, caminhando Jesus, estou no verso 1, capítulo 9, verso 1 agora, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Não foi uma cegueira adquirida. Nascença, nasceu cego. E os discípulos, como é que eles compreendiam isto? E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Está vendo? Então, qual era o pensamento religioso entre os judeus? Nasceu cego porque o pai pecou, a mãe pecou, o avô pecou, é herdeiro do pecado dos pais. Os discípulos acreditavam assim. E a resposta de Jesus fala, verso 3, respondeu Jesus, nem ele pecou. Acabou. Tirou a culpa daquela pessoa que era cega. Nem ele pecou, nem seus pais. Então, os pais, é claro, obviamente todo mundo é pecador, né? Nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus, né? E Jesus acabou curando aquele cego, tá? Então Jesus vai mostrando que os problemas que temos e tudo não são consequência dos pecados dos pais. Nós herdamos geneticamente muitas coisas, né? Hoje a gente, não é como eu não estou na área da medicina, da parte também de tratamentos alopáticos, eu gosto muito da naturopatia e tudo, né? Mas a doutora Márcia está com a gente, né? Então ela pode até nos ajudar em relação. A gente entende que hoje, por exemplo, se uma mãe ela está num período de gestação, se ela vem fazer uso de entorpecentes, de drogas, existem consequências para o feto, não é? Tem crianças que vão nascer com alguns problemas em consequência dos hábitos da mãe, não é? Mas isto quer dizer que, na questão de Deus avaliar quem vai herdar a salvação ou não, Deus vai levar em conta esta questão de genética ou de hereditária, não é? Deus não vai levar em questão isto, tá? Os filhos não pagam pelos pecados. E que é pecado na Bíblia? Pecado está relatado em 1 João 3, versículo 4. Vai fazer todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E quando alguém quebra a lei de Deus, a quem que ele está ofendendo? A Deus. Inconsequente também, está o pecado dessa pessoa pode estar atingindo o seu próximo. Coisas más que fazemos, ela pode repercutir na vida de outros, mas o primeiro a ser ofendido é Deus, tá? Então, o filho não paga pela prática de pecado do pai. Que o filho pode receber consequências genéticas, aquilo pode. Olinto, Sim. a lei aí são os 10 mandamentos, é? Sim, olha, os 10 mandamentos, doutor, eles são amplíssimos, né? Eles são a base, a regra, são 10, né? Nós pegamos um mandamento, não matar. Então, ele se amplia na Bíblia. Quantas formas tem de matar? Não é verdade? Nós pegamos um dos mandamentos que pede para não adulterar. Não está relacionado unicamente a uma infidelidade num relacionamento, uma infidelidade conjugal. Adulterar, adulterar uma verdade, adulterar um documento, né? É tirar do original. Então, os mandamentos são amplíssimos. Então, a pessoa acaba quebrando isto, ele ofende a Deus, primariamente a Deus, porque ele é o legislador, né? Leis que ele criou para todos serem felizes aqui. Então, a pessoa vai desobedecendo, ele magoa o coração de Deus e ofende e machuca muitas pessoas que estão próximas. Tá? Agora, existem situações, sim, que nós pagamos por uma questão genética em relação àquilo que herdamos. Mas não quer dizer que isso tira a pessoa do plano de Deus, da salvação de Deus, porque os pais pecaram. Tá? Então, essa é a orientação da palavra de Deus. Então, Deus não castiga os filhos pelos pecados do pai. Ele apenas visita com tristeza, né,
por ver os sofrimentos das gerações de famílias que andam afastadas de suas orientações. Tá? Então, como é que Deus julga? Não vai cobrar. Eu fico vendo na Bíblia a situação de um rei. Ao lermos lá no livro de 2 Reis 21, 2 Reis, por que esse assunto sobre o juízo de Deus, eu fiz questão de colocar esta peça também, incorporar nesse estudo a questão do juízo de crianças. Porque é muito comum hoje, no meio cristão, de maneira geral, e no mundo filosófico, e religião e filosofia junto, dizer, olha, tem males que você paga, está pagando, e são dos seus antepassados. É muito comum ouvir isso. Agora, o cristianismo, né? Ele não ensina isso. Cristo andou entre os homens, Deus encarnado. Ele está acima de qualquer sugestão filosófica ou doutrinária. Ele passou este ensinamento aqui, que não acontece isso. Então, qualquer ideia, por mais bonita que seja, né, por mais convincente que seja, que venha contrariar o que está aqui na Bíblia, é uma ideia que só parece bonita. Ela não edifica. E, pelo contrário, vai parecer para nós que Deus é um Deus cruel, é um Deus vingativo. Deus cobra de uma pessoa, né, porque o pai fez, o outro fez, mas a pessoa tem que pagar por aquele que fez o erro. Não é assim. Tá? Deus é um Deus de amor. Olinto, deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, acontece, eu lembro uma história que minha mãe contava, que tinha uma moça da igreja, que os pais dela, a mãe era prostituta, o pai era alcoólatra, assim, abandonou a menina, então a menina tinha tudo para poder não ser nada na vida. E essa menina, ela decidiu ser alguém na vida. E aí, igual você está explicando, porque por mais que tipo, tenha o caráter aprendido, né, tudo que aprendeu, mas o Espírito Santo usa pessoas e meios para poder ajudar aquela pessoa e ela conseguiu ser uma pessoa diferenciada e criou uma família e não foi igual à família dela. Esse ciclo, então, ele é possível quebrar. Então, não é um ciclo permanente. Se fosse algo permanente, que ninguém que veio de uma família sem estrutura continuasse vivendo sem estrutura, a gente viu assim, olha, realmente isso tem um peso tremendo. Olha, para nasceu naquele lugar assim, está destinado à desgraça. E os filhos dele também à desgraça. Mas isso não é uma coisa permanente, as escolhas de cada um. A pessoa pode quebrar este ciclo, como essa jovem que você está contando, né? Ela quebrou. A gente vê no caso dos reis de Israel, por exemplo, o rei Josias, está relatado em 2 Reis, tá? No capítulo 21, de 1 a 3, no verso 20. Olha, Josias e o avô dele era o rei Manassés, o pai era o rei Amon. E como eram esses homens? O pai e avô. 2 Reis 21, de 1 a 3. Olha, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Israel. Sua mãe chamava-se Efsibá. Fez ele... Estão acompanhando na Bíblia? Estão? Fez ele o que era bom perante o Senhor. Está assim na Bíblia de vocês? Verso 2. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que era mal. Então, Manassés foi um rei mau diante de Deus, né? Segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsava de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Aquelas nações, quando, desde os dias de Moisés, que o povo saiu do Egito naquele êxodo, e Deus foi devolvendo a nação, ao povo de Israel, que antes era um escravo, todas as possessões que eram de Abraão, de Isaac, de Jacó, todas aquelas terras que foram ocupadas por outros povos, Deus foi devolvendo para eles. Mas aqueles povos que estavam ocupando as terras de Abraão, quais os costumes que eles tinham? Gente, eram povos cruéis, eram povos que nas batalhas, né, para tomar posse de outras terras, eles não faziam escravos, eles matavam mulheres, pessoas idosas, matavam crianças. Outros colocavam alguns prisioneiros em postes e prendiam ao longo de estradas, todos sem pele. Tirava a pele dessas pessoas vivas. As pessoas morriam naquele sofrimento para todo mundo passar e ver, né? Para não se rebelarem contra eles. Outros pegavam os seus próprios filhos, os primogênitos, e queimavam na mão de ídolos, em bandejas, na mão de ídolos ali,
queimando em sacrifício a deuses pagãos. Gente, esses povos pagãos eram assim. E diz a Bíblia que Manassés, ele fez igualzinho aqueles reis daquelas terras diante de Deus. Manassés era um bom homem? Não era. Não temia Deus. Não amava nem as pessoas da sua própria família. Fazia sacrifícios humanos. Manassés foi avô de Josias. Tá? E se nós prosseguirmos a leitura, analisando aqui o versículo 20, por exemplo, assim, fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Quem foi? Amon. O versículo 19 fala de Amon. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar em Israel. O que ele fez? Igualzinho o pai dele. Pô, mas então Aí vem o neto. O neto que era Josias. Segundo a Reis 22, verso 1 e 2, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, era filha de Adaías de Boxate. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Está assim? O que era reto. Peraí, mas ele era neto de Manassés. Era filho de Amon. Manassés fez tudo que não prestava. Amon fez tudo que não prestava. Agora vem o neto e faz tudo diferente. Ele fez que era reto perante o Senhor. Diz que ele andou no caminho de quem? De Amon? De Manassés? Como é que está o verso 2? Andou no caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Mas, gente, Josias era filho de Amon. Mas o texto foi colocado que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Davi, seu estado de conversão. Deus usou o nome de Davi dentro de uma paternidade, de uma linhagem espiritual, de procurar fazer o que é bom. Perceberam? Josias quebrou aquele ciclo, que é o conceito de muitas pessoas, ele é permanente, tá? Mas não é assim. Então, quando a pessoa tem a idade suficiente, a instrução suficiente para fazer escolhas, ela não quiser permanecer nos caminhos errados dos pais, ela tem esse poder dado ali, né? É o livre-arbítrio, ela recebe ali o Espírito Santo que contribui, que ajuda ela a quebrar esse ciclo e fazer aquilo que é certo, né? Então, nota-se que Josias tinha tudo para receber em sua vida essa maldição, né? Como alguns julgam, né? Porém, Josias ele agiu diferente, né? Sendo um dos grandes reis de Israel que serviram o Senhor de coração, mostrando que os maus exemplos de seu avô, de seu pai, ele foi vencido por uma postura digna diante de Deus. É diferente. A gente vê a história dos filhos de Corá. Olha, quem acompanha a história de Israel, a gente sabe quem Corá. Corá foi um problema muito grande, um problema terrível, né? Na liderança de Israel. Mas quando olhamos, por exemplo, aqui no livro de Números, Números 16, de 1 a 3, Números 16, de 1 a 3, olha o que o Corá fez. Corá era um grande líder, mas um líder para o mal. Olha o que ele fez ali. 16, de 1 a 3. Corá, filho de Assar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, de filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleito por elas, varões de renome. Corá, mais os dois amigos Datã e Abirão, conseguiram colocar 250 líderes contra Moisés. Era um homem de influência. Era um líder. Esses homens, sob o comando de Corá, diz o verso 3, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhe disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor, inveja que ele tinha de Moisés, que ele tinha de Arão. Corá queria ser o líder absoluto de Israel. Mesmo Deus falando com Moisés.
acontecendo os milagres no deserto, Corá viu tudo aquilo, mas ele queria liderança, invejoso, mas com um grande espírito de liderança. Aí você abre a Bíblia em outras partes, tá? Você vê, por exemplo, os filhos de Corá. Existem alguns salmos na Bíblia, os Salmos 46, né? Outros salmos na Bíblia, e quem escreveu esses salmos foram os filhos de Corá. Então, a gente vê que eles não seguiram o exemplo do pai. Eles foram fiéis à causa de Deus. Então, é mais uma evidência bíblica, né, que Deus não cobra dos filhos, que cabe aos filhos decidir a sua eternidade. Cabe aos filhos, tá, fazer escolhas que os poderão colocá-los como aprovados por Deus ou desaprovados. Pois que cada um dará conta de si mesmo no céu, diante de Deus. Tá? Olha, sabe que vai haver mais crianças no céu do que adultos? Mais crianças há. Tem muitas famílias que os pais não vão e as crianças vão. Ao lermos em Mateus 18, verso 3, Mateus 18, verso 3, onde Jesus ensinando, né? Jesus quebra ali aquela cultura em que a mulher não era valorizada pela sociedade, nem mesmo crianças. 18, de 1 a 3. Olha, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Acha que os discípulos se agradaram dessa postura de Jesus? Claro que não. Eles não concordavam com aquilo. E Jesus disse, verso 3, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, quer dizer, mudar a vida, mudar o coração, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha, então Jesus está dizendo que a criança, ela tem essa importância tremenda, e os adultos têm que viver como crianças no sentido, né, de não ter mágoa no coração, não ter ressentimentos, saber se perdoar um outro, né? Hoje, às vezes, crianças, vizinhos, as crianças brincam e brigam, né? E os pais entram na briga das crianças e perdem a amizade com o vizinho, cortam o relacionamento, não falam mais, e daqui a pouco as crianças que brigaram estão lá unidas junto, mas os pais estão magoados, né? Por isso que a Bíblia fala assim, precisa ser como criança, com paz no coração, coração puro. Vai ter mais crianças nos céus do que adultos. Tem muitos adultos que não vão, tá? Tem um texto que eu achei super interessante de uma escritora inspirada, tá? Ela morreu no início do século XX. Ellen Goldhardt White. Ellen White, um dos livros chamado Mensagens Escolhidas, tá? O volume 2, na página 296, tá? E no outro livro também, O Instrutor da Juventude, ela registrou as seguintes palavras que eu achei super interessante em trazê-las aqui, né? Então, Deus, ela já tinha revelações de Deus. Ela disse, quando as criancinhas, falando da volta de Cristo, né? Quando as criancinhas saem imortalizadas das suas camas poeirentas, que é a sepultura, na volta de Jesus vai haver ressurreição, tá? Então, quando houver esta ressurreição, as criancinhas vão sair, imediatamente procuram os braços de suas mães. Agarram-se para nunca mais separarem-se. Mas olha interessante, mas muitas crianças não têm mães. Muitas mães não vão se salvar. Muitos pais não vão. Então, os anjos recebem estas crianças sem mães e os conduzem durante a vida. E Jesus coloca um dourado anel de luz e uma coroa sobre as suas cabecinhas. Foi uma iluminação divina que essa mulher recebeu e ela mostrou para nós, em conformidade com a Bíblia, que vai ter mais crianças nos céus do que adultos.
Os adultos são difíceis. Nós, adultos, muitas vezes não permitimos a ação do Espírito Santo. Nós preferimos ficar com mágoas no coração. O coração é duro, né? Nós temos que aprender como crianças a perdoar, a ser tolerante, né? Tem pessoas que falam assim, eu não levo desaforo para casa. Gente, isso é um pensamento que não é nobre, não é de Deus. A gente tem que perdoar as pessoas. Essas diferenças, esses rompimentos em relacionamentos, isso é coisa do diabo. A gente não pode dar vazão a isso. A gente não pode deixar o diabo aplaudir, ficar feliz quando vê que alguém brigou. Não, vamos reatar os laços, vamos corrigir isto. Tá? A gente tem que ser, neste sentido, como criança. Então, vai ter muito mais criança no reino de Deus. Tá? Agora, nós estamos terminando, acho que nós temos 7 minutos dentro do nosso prazo. Vou avançar um pouquinho aqui, tá bom? Mas sabe que Deus conhece as nossas origens. Aí no Salmos 87, verso 6, Salmos 87, verso 6, diz, o Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Olha, o nome de todos que nascem desse mundo estão registrados dentro, está no céu. E Deus sabe onde nós nascemos. Na família em que nós nascemos. Se a família serve a Deus ou não. Se a família segue princípios de morais, né, moral, ético, né, ter respeito ao próximo, ou não. Deus conhece onde cada um nasceu. Deus nos conhece em nossa intimidade. O Salmo 139, verso 16, 139, verso 16, olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando estávamos sendo formados no ventre materno, né? Não havendo cumprido aquele período de gestação, né? Desde a nossa formação, Deus já conhece tudo. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Essa determinação, tá? Não quer dizer que Deus determina uns para o sucesso e outros para o fracasso. A única determinação que existe na Bíblia é que todos sejam salvos, tá? Isso, inclusive, a gente pode confirmar lendo em Tito, capítulo 2, versículo 11. Esta é a única determinação ou predestinação, como alguns preferem usar, né? 2 e 11, assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Salvar a todos. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo indivíduo para que todo aquele que nele crê, todo aquele é individual, que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a única predestinação que Deus tem é que todos sejam salvos, mas que Deus conhece a nossa formação, desde o ventre de nossa mãe Ele conhece. Ele sabe o lar onde vivemos e onde nós fomos formados, a formação, né, que nós recebemos. Deus sabe tudo a respeito disso, tá? E é claro que Deus, Ele vai investir de alguma maneira, Ele vai alcançar estas famílias de alguma maneira. O Espírito Santo vai trabalhar com estas crianças, como continua trabalhando com os pais. Tem pais endurecidos, mas tem pais que aceitam a voz do Espírito Santo e mudam, né? Então, assim como Deus trabalha com os pais que estão pervertidos para vir para a luz, Ele vai trabalhar com os filhos. Agora, é claro, se o filho quer continuar imitando o que ele fazia dos 4 aos 6 anos, imitando, quiser fazer a partir de uma idade que ele já tenha consciência do certo e errado, continuar fazendo, é claro que não está aprovado para o reino de Deus. Vai se sentir necessidade de mudanças. E Deus vai colocar pessoas boas no caminho, como a Mara falou, quem sabe um namorado, uma namorada, algum recurso, algum mecanismo Deus vai usar para atrair aquela pessoa para a luz. Porque Deus tem um plano de salvação para todas as pessoas, tá? Então, nós entendemos de uma forma resumida aqui que ninguém, mas nenhum filho paga pelo pecado dos pais. Enquanto a criança não tiver condições
de decidir, de definir a sua postura diante de Deus e obedecer ou não, Deus não vai cobrar. É como está em Atos 17, versículo 30. Atos 17, verso 30, fala que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, o tempo da desinformação. Deus não leva em conta. Não é isso que está escrito? Atos 17, 5 e 17, 30? Quer ler para nós, Mara, por favor? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Por quê? Ele não cobra. Se eu não sei, se eu, como adulto, faço coisas erradas por não saber, ele ainda não me julga. Ele vai me dar a oportunidade de conhecer para ver como é que eu vou lidar com as informações de salvação, para depois ele me julgar. Eu sendo adulto. Se ele não faz isso comigo, que sou adulto, ele vai fazer com uma criança que não tem informação, está em total ignorância, está aos cuidados dos pais que não estão passando a luz para as crianças. Deus não vai agir assim com as crianças. Tá? Então, Deus não leva em conta o tempo da desinformação. Porém, o versículo 31 fala do juízo, né? Que o verso 30 fala que Deus não cobra de quem está na ignorância, mas tem um dia marcado para julgar. Não é? Pode ler, Mara, por favor. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Está vendo? Então, já tem um dia marcado para o juízo, para uma avaliação de conduta. E nós vamos aprender nesta série, tá? De acordo com a Bíblia, sobre esse dia. A Bíblia apresenta esse tempo em que a avaliação já começou, já está em andamento. E nós vamos aprender nesta série ainda, tá? Mas Deus não cobra de quem não conhece, quanto mais de crianças. E os filhos não pagam pelos pecados dos pais, tá? E nós ficamos devendo, então, a parte para hoje, né? A questão, como é que Deus vai julgar pessoas com deficiência mental? Então, como esse assunto é um pouquinho bem curtinho, tá? E a próxima semana nós vamos estudar sobre as condições morais para herdeiros, para sermos herdeiros, tá? Existem condições morais. Vamos ver sobre isso dentro da Bíblia, tá? Olinto, o teu microfone está desligado, Olinto. Olha, eu espero que o assunto de hoje ele tenha ficado claro, né? Porque é um assunto que dá um debate teológico tremendo, né? Mas a Bíblia, na sua simplicidade, está dizendo: ninguém paga pelo pecado do outro, quanto mais as crianças. É justo, né? Isso é bem justo. Deus é justo. É. Deus é justo, né? De pagar pelo pecado de outra pessoa não é certo, cada um paga o seu pecado, né, Olinto? É claro, é verdade, né? É verdade. Mas ficou claro o tema? Alguma pergunta a fazer? Bom, me parece, então, que foi possível compreender a linha de raciocínio aqui, né? Fico feliz por isso. Queridos, então nós vamos nos despedir com oração e temos esse encontro no próximo sábado. E olha, avisando, eu estou enviando o link de estudo, né, para todos. Quer dizer, eu não tenho o contato de todos, mas a Mara tem contato de quem participa deste grupo de hoje conosco, tá? Então, eu estou enviando assim para aqueles que eu tenho contato um link, eu estou enviando para a Mara também, né? E para que vocês possam participar conosco nos estudos de segunda-feira. Segunda, às 7h30, 7h15 na realidade. Nós estamos abrindo uma sala às 7h15, tá? A gente vai ter das 7h15 até 7h30, momento para testemunho, para pedido de oração, 15 minutos, e às 7h30 iniciamos um estudo, tá? O estudo que nós estamos fazendo, estamos tratando desses temas já apresentados, mas com certeza, algumas pessoas não puderam participar de todos os encontros que fizemos nos sábados até agora. Possivelmente devem ter perdido alguma lição. E pode rever essas lições nas segundas, 7h30. Tá? O link vai ser enviado e a Mara propaga esse link para a gente. Tá bom?
Vamos orar então, vamos encerrar Olinto, nossa. eu até tinha colocado segunda-feira passada, aí quando veio um tanto de gente mandou mensagem para mim, você tá doida? Você errou, porque é terça-feira. Eu falei, não, gente, esse é o estudo bíblico, toda segunda-feira do Olinto. Quem quiser participar, quem não puder participar o sábado, ou quem quiser também participar segunda-feira para estudar a Bíblia, toda segunda-feira eu vou colocar o link também no grupo. A sala está aberta para todos. Todos quanto queiram participar, convidem outros também, tá? Espalhe esse link aí, convide, chame as pessoas, tá bom? Olha que Deus abençoe a todos. Mara, Vou pedir para Iranilda. adoração, Iranilda, você pode orar para finalizar para a gente, por favor, Iranilda? Posso? Oi? Posso? Tá me ouvindo? Tá. sim. Oremos. Amado bondoso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar o Olinto, ó Pai. Que a cada dia, ó Pai, o Senhor venha colocar pessoas, ó Pai, em nossas vidas para que venhamos, através desse estudo, pregar a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, derrame suas bênçãos, batize-nos com o Teu Santo Espírito, ó Pai, a cada dia. Tudo eu lhe peço, eu entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças Ô, a Deus. Olinto, Obrigado. sabe quem que é Iranilda? Iranilda? Quem é, Mara? Oi. Sabe quem que é a Iranilda? Lurdinha, todo mundo que está aqui. Ela é uma pessoa muito querida nossa. Ela trabalhou com a Nana quando a Bruna era neném. E estudou a Bíblia com a Nana. E ela, eu acho que é a única, eu acho, na casa dela que não é? Que Isso. estudante da Bíblia. Olha. É bonita. Iranilda é muito envolvida nessa parte de ler a Bíblia com as pessoas, ela ajuda muita gente. É uma história bonita da Iranilda, né, mãe? Ah, que legal, que bom, tá vendo? Nana, vem cá. Pessoa próxima de vocês, né, que já está estudando, que bom, viu? A gente fica feliz em você estar participando com a gente, Iranilda, viu? Um grande prazer, viu? Realmente. De repente, eu fiquei sem vídeo aqui, não sei se vocês estão vendo alguma coisa. Tá bom. Fica só a câmera, Olinto. Mas tá bom. Olha, eu despeço de vocês pelo áudio mesmo. Tá bom, gente. Márcia, boa tarde para você, feliz sábado, boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Obrigado. Para você também. Agora... Obrigada. Boa tarde a todos. Feliz sábado. Beijo. Beijo, Enzo. Beijo, Tânia. Beijo. Olha, segunda-feira. Segunda-feira eu ponho um link lá pro pessoal. Tá certo. Boa tarde para vocês, gente. Um abraço. Nada, tudo de bom, viu, meu amor? Fica com Nossa, Deus. que livramento que você teve, hein, menina? Eu tive um livramento, sim, e isso mostra o poder da oração. Vamos continuar orando pelos nossos, né, Helena? Graças a Deus, né, Mari? Obrigado por tudo, viu? Um beijo para vocês. Pra você também, beijo. Olha aqui, gente, ó, os dois ali, ó. Aqui, pai, ó. Pai, mãe. Ah, que gracinha. Não arrumar o cabelo, não, tá bonito. Se a senhora visse o meu, que jeito que tá aqui, por isso que eu não pareço nesse vídeo. Meu cabelo